Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos com o Grupo de Estudos Corpo e Interseccionalidade, que é um grupo relacionado a um projeto de iniciação científica júnior, que é um projeto chamado Educação Antirracista e Interseccionalidade, uma investigação sobre as relações entre corpo, poder, racismo e branquitude. E aí esse grupo de estudos aqui vem funcionando desde mais ou menos abril, maio do ano passado, 2020, já com a pandemia, enfim, com o isolamento social, e a gente vem a cada semana debatendo uma série de temas que tem a ver com essas intersecções, essas interseccionalidades de diferentes condições, né, que nos atravessam, de classe, raça, gênero, sexualidade, idade, condição corporal, geografia, enfim, são muitos atravessamentos possíveis. E a gente vai hoje receber duas ex-estudantes da casa, duas ex-alunas, que puderam defender seus trabalhos de conclusão de curso. Tive o prazer de co-orientar esses trabalhos, né? A Luísa Borges e a Andresa dos Santos. Cada uma fez um trabalho relacionando a estatística com um desses recortes aqui, né? O trabalho da Luísa ligado a gênero, mais diretamente, violência de gênero, o trabalho da Andresa relacionado ao racismo, especialmente a questão do encarceramento. E aí o professor Israel vai atuar hoje na mediação dessas apresentações e a gente vai aproveitar esse espaço aqui, que é um espaço de conversa, de construção do conhecimento de forma coletiva. Então, todo mundo convidado aí para participar no momento aí oportuno da gente poder conversar e se entender um pouco mais sobre esses temas. Então, hoje o tema é esse: intersecções, raça, gênero e estatística. Olá, boa noite, pessoal. Eu estou aqui mais para assistir de camarote do que qualquer outra coisa, né? Mas é um prazer, realmente é um prazer estar com ex-alunos do FRJ Campus Paracambi, né? Andressa e a Luísa, discutindo esse tema tão importante, né? Só para fazer uma introdução breve à apresentação delas, eu me lembro, sempre, toda vez que a gente vai falar sobre a estatística, né? E principalmente quando se trata de raça, gênero, ou qualquer questão social, em que você vai ter como dar políticas públicas, né, suporte a políticas públicas através de números, de estatísticas, de dados atuariais, do censo, seja de onde for a fonte, sempre me vem à mente o filme do Monty Python, né, O Sentido da Vida, né, que é praticamente uma série de quadros, né, de sketches, e tem um em que eles perguntam, eu não lembro exatamente a cena do número que é falado, mas eles perguntam para um supercomputador, né, qual era o sentido da vida. E o computador, depois de rodar, dá a resposta: 15. E a pergunta continua, né? Qual é o sentido da vida? A resposta é 15, mas o que quer dizer esse 15? Qual é o sentido desse 15? Da onde saiu esse 15? Então, é um pouco da linha do que a gente vai falar hoje, que as meninas vão falar hoje, né? Dá sentido aos números. Os números não falam por si só. Eles precisam ser interpretados, né? E interpretados à luz de alguma teoria, à luz de algo que dê sentido a esse número. A própria produção desse número também é baseado em teorias, né, que vão dar sentido a esses números, né? Você não sai por aí, eu lembro que a Joyce, professora de biologia lá do campus, né, ela brincava que era muito comum os alunos, principalmente na graduação, né, saírem eu não lembro do número, Pedro, eu não lembro do número agora, o número você me pegou. Mas a Joyce falava que os alunos às vezes costumavam medir o tronco da árvore, a altura da árvore, o número de folhas, e depois o professor perguntava, mas para que você mediu isso? Eu não sei, só sei que eu medi. Então, você precisa ter uma motivação para ter essa estatística, ter esses dados, e também uma teoria para poder interpretar esses dados, né? Porque um dado por si só ele pode ter duplas interpretações ou mais. A gente está vendo agora com a pandemia de Covid-19, o quanto que essa problemática dos números, medidas de eficácia, o que funciona, o que não funciona, e muitas vezes a gente tem dados mal interpretados, os números muito mal interpretados, sem nenhuma base teórica por trás da interpretação desses números,
E, como dizem, os números não mentem, né? Mas os mentirosos criam números, forjam números. E também, infelizmente, por outro lado, pessoas forjando números. Mas não é o caso, o tema de hoje é raça, gênero e estatística, né? Então, eu encerro por aqui minha fala e dou a vez para Luiz e Andressa, que vão nos abrilhantar essa noite com esse tema maravilhoso, interseções, raça, gênero e estatística. Meninas, é com vocês. Oi, gente, me ouvem bem? É que eu tô pelo celular, meu computador não tá funcionando no áudio direito. Ouvo sim, ouvo sim. Então, a gente vai falar sobre, né, interseções da raça, gênero e estatística. Eu vou falar um pouco sobre raça. Não precisa apresentar agora, não. E vamos falar um pouco da importância, né, da estatística, né, que a estatística ela é um ramo de grande importância, né, na matemática. Com ela a gente pode coletar dados, né, fazer interpretações e analisar, né. A matemática ela serve como um panorama de tomada de decisões, né. Então, desde do início lá, né, da nossa história, a matemática tem esse papel. Então, a estatística ela tem um papel social muito expressivo, né, para a gente conseguir estudar determinados grupos. E dentro desse conhecimento, a gente pode ajudar a sanar algumas necessidades específicas, né? No caso, através dos dados, a gente percebe algum atraso ou privilégio. E falando um pouco sobre saúde, inclusive se o professor Israel quiser me interromper nessa parte, vai ser bem legal. Fazendo esse recorte, né, racial, a gente tem a população negra em bastante atraso quando se trata de saúde, né, em especial na saúde preventiva. Por essa questão socioeconômica, né, a gente tem hospitais superlotados, clínicas superlotadas. Você marca uma consulta no SUS e demora meses, né? Então, isso se dá por alguns fatores, né, algumas condições sociais e até mesmo o racismo estrutural, né? Porque o racismo mata, não só pelo fator da violência, mas também pela negligência, né, da dor que a pessoa preta é tratada. E a gente tem um dado, de acordo com o Ministério da Saúde, que 65% das mortes maternas na gestação ou até esse primeiro mês, né, que chama de puerpério, 65% de mortes, né, nesse período são de mulheres pretas. Então, a gente tem um número muito expressivo de mulheres, né, que sofrem esse descaso, né, da saúde pública. E a Sueli Carneiro, ela enfatiza a importância de se discutir, né, a saúde pública, né, com esse recorte de gênero e raça, e ela fala também sobre essa questão do atendimento diferenciado entre pacientes negras e brancas, né. Por exemplo, ela cita essa questão do mioma, né, que as mulheres negras elas têm como meio de tratamento, tipo, o primeiro meio de tratamento, a esterectomia, né, para o tratamento de mioma. Enquanto as mulheres brancas, elas são ofertadas outros meios de tratamento, como a esterectomia, né, essa questão do tirar o útero, né, é o último recurso, tipo, não tem mais outro tratamento, então aí se recorre à esterectomia. Então, o que se dá, por que esse tratamento é oferecido às mulheres negras, né?
Então, atentar a esses fatores, né? A gente tem que estar bem atento a essa questão, o que os números nos dizem, né? Então, isso significa, sim, né, uma rejeição e descaso em relação a essa população. Espera aí, professor. Deixa eu não ler. Isso, violência obstétrica também. Não tenho esses dados, né, de violência obstétrica, mas eu já li alguns artigos, né, que falam que as mulheres negras recebem, né, menos anestesia, né, em partos e tal. E falando um pouco de encarceramento, a gente tem, segundo o Infopem, que 63% da população carcerária, 63,55, segundo o Infopem de 2017, são negras, né? 74% delas são mães, né? E acredito que, em sua maioria, mães solo. É uma grande realidade, né? As mulheres negras são as que menos casam também. E 37% dessas mulheres, né, privadas de liberdade ainda estão sem julgamento, né? Tem basicamente a mesma problemática dos homens negros, né? E a maioria são jovens, de baixa escolaridade, e também estão aguardando julgamento, né? A maioria da população carcerária, tanto feminina quanto masculina, ainda está aguardando julgamento. E para as mulheres negras, essa problemática é muito expressiva, porque elas são as que menos recebem visitas, né? No caso, as mulheres. E, em sua maioria, elas estão lá por conta de drogas ou furtos, e algumas das vezes até relacionado a esse ex-companheiro, mas elas não recebem visita desse companheiro, né? Ex-companheiro. Recebem visita de suas mães ou algum parente próximo, né, filho, mas do companheiro que às vezes até a levou àquela condição, né, de privação de liberdade, elas não recebem, enquanto os homens, em sua maioria, recebem mais visitas. E falando um pouco de mercado de trabalho, a gente tem que, segundo uma pesquisa, né, qualitativa, que uma empresa de consultoria fez, a consultoria Box 1824, Indigma Preto, que 44% das mulheres negras recebem meio salário de um homem branco. Então, a gente vê as mulheres negras super representadas nas instituições de privação de liberdade, e vê que no mercado de trabalho elas são a minoria também em cargos de confiança e em cargos de chefia, né? Apenas 3%, ainda de acordo com essa pesquisa, né? 3% delas são gerentes, 3% supervisoras, e no cargo de CEO, nenhuma, né? Então, assim, são números, né, muito agravantes, e esse estudo, né, demonstra que as empresas não pensam, né, nas mulheres negras como seres capazes, né, de se desenvolver, de ajudar, né, no crescimento da empresa. É aquela questão de manter o racismo e, no caso das mulheres negras, né, o sexismo. Então, a gente tem o racismo, né, e o sexismo levou as mulheres negras, né, a postos de trabalho subalternizados, em sua maioria. Aí entra essa questão também de ser mãe solo, né? Algumas até entrevistas de emprego abusiva, do tipo, se você for trabalhar aqui, com quem seu filho vai ficar? Ou então, você tem filhos? E essa pergunta não é feita para um homem, né?
Às vezes o homem também é pai, mas essa pergunta de, você tem filho? Não é feita, né, para o homem, que também é pai, que também deveria ter as mesmas responsabilidades, mas essa pergunta é feita para as mulheres, e também uma forma de segregar, né, as mães solos. Então, o racismo e o sexismo, né, nessa questão prejudica muito as mulheres, em especial as mulheres negras. Aí a Lu tinha botado o Luísa. Eu ia falar agora com você, acredita? Vou colocar aqui. Mas aí acho que eu já até falei essa parte. Que foi do Infopen. Era só um gráfico do Infopen, né, falando, mostrando, né, que a maioria da população carcerária feminina é preta. E é isso. Lu, pode falar. Eu estava falando. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim. Obrigada. Então, vou colocar aqui. É estranho não ver os negocinhos aqui aparecendo, né? Antes de falar que eu vou entrar agora em violência violência de gênero, gente, antes de falar, eu quero deixar que já está gravado. Eu não estou aqui para deslegitimar pesquisa nenhuma, até porque eu não sou ninguém para deslegitimar pesquisa, eu só questiono os dados, assim, se estão ou não estão subestimados, até as próprias pesquisas dizem, apontam que estão e tudo mais, e é sobre isso, eu queria deixar ponto aqui, tá? Só isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. A Decinha, ela já falou sobre a estatística, né, como que a estatística ela é usada para interpretar os números, ela e o Israel apontaram isso, né, falando sobre esse apontamento, que não é só um número, né, aquele dado não é só um número, ele reflete muita coisa sobre a nossa sociedade, né, então, basicamente é isso, a Decinha falou sobre o racismo, né, como ele está bem ligado, e esse é o ponto que liga, né, gênero e raça, né, da nossa linha de pesquisa, né, que a gente abordou aí no TCC, né, então, a gente fala basicamente, a nossa junção disso é basicamente sobre isso, né. A gente tem que violência contra a mulher, né, ela é uma imposição, a gente tem que gênero em si, né, é uma imposição, né? Ela é uma imposição do patriarcado, né? E a gente, quando se pensa em patriarcado, a gente se pensa em várias coisas. A gente pensa em duas coisas, assim, principal, né? Que é feminização, que é feita para mulher, e masculinidade, que é feita para homens. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque senão vai ficar muito grande. A gente está falando de gênero, estatística, eu vou apontar alguns dados mais sobre isso, né? Então, quando a gente se pensa, quando a gente se vê, a gente vê a figura de uma mulher, a gente já acha que mulher, ela tem que ser bela, recatada, do lar e tudo mais, né? A gente já vê a diminuição da mulher, né? A mulher já tem o seu processo histórico deslegitimado, né? A diminuição da mulher, né, perante isso, né? E com isso está vinculado, condicionado à violência de gênero, né? E não só isso, né, diversas, a Decinha apontou o racismo, né, e aqui agora eu vou apontar violência de gênero. Né? Com racismo, né, a gente vê, essa aqui é o panorama da violência contra as mulheres no Brasil, né, aqui eu vou apontar algumas pesquisas, né, aqui é o panorama da violência contra as mulheres, pesquisa, né, panorama contra a violência contra as mulheres, né, e aqui fala, né, que aqui mostra, não só fala, como mostra os dados, né, que o aumento de homicídio de mulheres negras está superior a de mulheres brancas, né, e a gente vê isso é notório, né, a gente vê uma diminuição do número de mulheres brancas sendo mortas por feminicídio, e de mulheres negras continuam aumentando, e se diminui, como a gente vai ver mais para frente, tem uma pequena redução, né, mas é uma
bem pequena mesmo, assim, né, a redução de mulheres negras, né, já de mulheres brancas tem uma redução significativa, né, mostra essa redução, e a gente vê aí, né, o Acre, o aumento de mulheres no Acre, que fica notório da gente ver, né, no Acre o aumento de mulheres negras, né, de 3,3 para 5,4. A gente vê que a maioria ali teve um aumento bem significativo, né, mas eu acho que os dois maiores foram de Roraima, né, e do Amapá, né, que teve esse aumento significativo, né, e a gente vai olhando que esse mesmo pensamento na taxa de homicídio de mulheres por 100 mil, né, que é a fonte do CIM, né, a gente tem que essa taxa de mulheres, da taxa de homicídio de mulheres no Brasil, pretas e pardas, e tem em vários estados, como a gente pode ver, é superior de mulheres brancas, né? Então, é notório a gente ver, como Decinha viu não, né? Como Decinha vê, todo mundo vê, né? Mas como Decinha aborda o racismo, né? O racismo é bem estruturado nessas ligações e tudo mais. A gente vê aqui, como em vários estados, a gente tem a média do Brasil, né? Logo, e a gente vai vendo que a grande maioria dos estados, eu acho que só tirando o Paraná, que é de mulheres brancas, mais morrem do que mulheres negras, né? Já nos outros estados, eu acho que todos os estados, mulheres pretas e pardas são maiores, são superiores às mulheres brancas, né? Aqui a gente vê a mesma coisa, a variação percentual de homicídio de mulheres entre 2016 e 2014, né? Na maioria dos estados, o número de homicídios de mulheres brancas diminui, né? A gente vê aí a taxa de homicídio de mulheres diminuindo e a taxa de mulheres brancas, de pretas e pardas aumentando, né? Aí, essa mesma pesquisa, que é Panorama da Violência, ela se tem, né? Em 2018, ela se faz mais sobre o número de registro. Essa aqui foi de 2016. 2016 até 2016. E essa aqui é de 2018 que ela faz, essa pesquisa de 2018, ela faz sobre os registros de violência no Brasil, né? E no gráfico 4, a gente vê que o tipo de violência registrada pelo sistema de saúde no Brasil, no gráfico 5, o número de agravos de violência contra a mulher, e no gráfico 6 é o número de registros de ocorrências, né? Todos esses gráficos mostram um aumento, né? Por exemplo, no gráfico 4, a gente vê que teve um aumento relevante de 2011 para 2016. Sempre quando a gente pensa em registros, né, quando a mulher tem que fazer o registro da denúncia, a gente olha para esses dados, que não é apenas números, como Decinha e Israel já havia falado, que não é apenas números, né, que esse número mostra muita coisa que está aí. E quando a gente se fala de registro, a gente tem que olhar um olhar muito cauteloso, porque registro, né, por exemplo, em 2011 a gente teve uma menor, né, e teve um aumento bem relevante de registro no gráfico 4, de tipo de violência que o sistema de saúde mostrou ali. Então, a gente tem que, porque é muito provável que esses dados possam estar subestimados. Por exemplo, no gráfico 5, a gente tem a taxa do Brasil de 138 e a gente vê diversos outros estados com uma taxa muito menor do que a do Brasil. Então, isso também é levado em consideração. Quando a gente fala de registro, quando se fala de registro, a gente logo pensa sobre uma subnotificação sobre os dados, né? Aqui a gente vê no gráfico 6 que o número de ocorrências de atos violentos tem alguns estados que nem não tem nada, e se tem e os outros que tem são poucos, né? Então, quando a gente se pensa em número de registro, a gente sempre se lembra de uma subnotificação, né? Eu lembro quando eu estava fazendo a pesquisa para o TCC, que foi com a Delmar e com o Pedro, né, eu lembro que quando a gente fez umas pesquisas e tudo mais, eu me lembro muito bem que em alguns, eu acho que foi o mapa da violência, ela abordava e falava sobre tanto o mapa da violência, tanto essa pesquisa também que eu estou apontando agora, ela falava sobre isso, sobre a subnotificação
não só dos registros, né? Também, por exemplo, quando uma mulher era morta, em alguns estados alegavam que, por a Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, de 2006, ela era muito nova, ela é feita em 2016, né? Eu apresentei o TCC em 2018. Então, eles alegavam que quando a mulher morria de feminicídio, né, tinha um homicídio e era denominado feminicídio, eu acho que foi em 4 ou 5 estados do Brasil, não tinham na ficha, né, do IML lá para colocar que foi dado pelo feminicídio, né. Então, muitos desses dados não chegavam, muitos desses dados não chegavam até a gente, né, por, por falta de enfrentamento da violência, por o Estado não querer um combate desse enfrentamento da violência. Eu estou dando uma pausa que eu estou bebendo água porque eu falo pra caraca. Então, esse dado também subnotificado não é só por conta dos registros, não, também dos registros e tudo mais, também tem sobre o Estado também não ter não vamos dizer uma coisa padronizada, mas não ter uma coisa mais certeira para fazer o enfrentamento dessa violência, né? Para ter, tipo, a gente está tendo todos esses dados e a gente vai fazer o enfrentamento desse tipo de violência, a gente vai criar meios para enfrentar, né? Aqui, esse aqui é o mapa da violência, né? Aqui eles continuam mostrando o índice, esse é de 2015, aí mostra, de 2003 a 2013, o índice de mulheres, né, no mesmo período, as taxas de homicídio de mulheres negras crescem de 4,5 para 5,4, né, uma variação de percentual, né, de 18,5%, né, enquanto a variação percentual de mulheres brancas é de 11,9%, né. Então, como Decinha veio abordando, né, o racismo não está só em pequenas, né? O racismo também está condicionada ao gênero, né? Violência de gênero, né? Aí vamos lá. Aí agora a gente vai pegar o Atlas de Violência de 2020, né? Só que foi feita, né? No ano anterior. Só deixa eu porque eu falo bastante. E a gente continua vendo aqui que aqui a gente tem até 2013. Aqui a gente tem de 2008 a 2018 e a gente vê um percentual grande também, né? Um percentual bem comparado àquele de violência, né, contra mulheres negras grande, né, de 5,6 e em 2017, 2018 ali vai para 5,2, um pequeno já das mulheres brancas, né? De 3,2 cai para 2,8, né? Então, tem um percentual ali diferente entre os dois, né? Então, mulheres negras sempre estão à margem da sociedade, né? Como Decinha apontou, e a gente vê aqui, ela apontou vários dados, e a gente também vê, né, em violência, né? Aqui. Aí, a gente entra no ano de pandemia, né? E aqui a gente peguei os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Aqui é sobre os registros de feminicídios, né, em que foram, claro que teve feminicídio em todos os estados do Brasil, né, mas o Fórum de Segurança Pública só conseguiu, a metodologia deles foi com esses estados que estão aí, né, que mais obtiveram notificações e políticas de enfrentamento à violência contra mulheres e tiveram os dados melhores, né. Então, a gente percebe que teve um aumento de casos de feminicídio comparado com esse mesmo período de tempo, em 2019, de 2,2%, né? A gente teve um aumento significativo. A gente vê que no Acre, a gente teve nesse março, abril e maio, de essa variação aí, de março a maio, de 400%, e de Mato Grosso também, Mato Grosso, Maranhão, Pará também teve esse aumento de feminicídio, tanto que esse total de feminicídio, né, o total dessa variação do ano, isso só foram esses estados do Brasil, né, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública conseguiu ter acesso, né, foi de 2,2, imagina se fosse de todos os estados do Brasil.
E aqui a gente tem... Alguém quer falar? Eu só ia falar que, com certeza, as mulheres negras, né, são super representadas nesse agravamento, Com certeza, né? no número de dados, no número de casos. Com certeza, né? O período de pandemia se agravou e a gente viu que... A gente viu, não, né? A gente viu que muitas mulheres, né? Muitas pessoas perderam o emprego e, entrando em gênero, muitas mulheres, e principalmente mulheres negras, perderam seus empregos e tudo mais. E, com certeza, como você mesmo falou aí, assim, esses 2,2% aí representa bastante coisa, né? E a gente tem... agora a gente tem um registro de lesão corporal dolosa, né? Que no período de pandemia, logo quando eu falei dos registros de pandemia, antes de pandemia de 2018, a gente viu que teve um crescimento, né? Em alguns estados tiveram uma diminuição e tudo mais, mas por mais que existisse subnotificação, como a própria mesma pesquisa aponta, né, mesmo assim era bem significativo. E no período de pandemia, né, a gente vê que todos esses estados mostram um número de redução de registros de lesão corporal, e não se estende só por lesão corporal, se estende por violência sexual, também sobre combate, sobre as mulheres conseguirem aquelas medidas protetivas, tudo isso no período de pandemia, que foi em 2000, a gente ainda está no período de pandemia, né, mas assim, no ano de 2020, teve uma redução muito significativa, né, e vários, não só no Brasil, né, como em vários outros países do mundo, né, fizeram um mecanismo de enfrentamento diferentes ali, para tentar tomar isso de diferentes maneiras, né? O Brasil, por mais lentinho que está, né? Mas tentamos, né? Estão tentando ainda, né? Então, nesse gráfico que é de lesão corporal, a gente vê que a gente teve uma queda de total de 27%, assim, né? Aproximadamente, né? De uma queda de 27%. A queda de março para abril foi a queda de março, né? Foi de 16%, de abril foi de 35%, né? Comparado ao ano de 2019. E de maio foi de 26%, aproximadamente. Estou colocando mais valores aproximadamente. De 26%, né? 7 dos estados que estão aqui apontados, né, mostram que teve uma diminuição entre os registros dessas violências, né? É porque eu esqueci de colocar os outros gráficos aqui, as outras tabelas, as outras tabelas aqui, mas de lesão, eu estou aqui mostrando de lesão corporal, de violência sexual também, de medidas protetivas, todas tiveram uma redução significativa, né? Bastante. De violência sexual teve uma redução de 50% de registro, né, de violência contra a mulher. Agora mudando, como eu falei que eu não estou aqui para deslegitimar nenhuma pesquisa, essa foi uma pergunta feita em uma das pesquisas, né, em uma das pesquisas que não mencionei aqui, mas ela foi feita, e hoje em dia ela não se pergunta mais isso, né, é o Atlas da Violência, né, o que induziu essa violência, né, a mulher que sofreu agressão responde, né, sobre como que ela sofreu a agressão, e uma das perguntas em que se era feita o que induziu essa violência. Hoje em dia, a pergunta era como o agressor estava no momento, né? Ele estava com ciúmes, se ele foi traído, se teve brigas, se ele fez uso de álcool, de outras drogas, né? Hoje em dia eles mudaram, mas até quando eu apresentei o TCC, eles tinham esse tipo de pergunta. O que induziu, como se a vítima tivesse feito algo que induzisse ao homem dele se achar no direito de agredi-la ou de tirar a vida da mulher, né? São vários tipos de violência, e esse tipo de pergunta também
ao meu ver, né, vejo também que é um tipo de violência, né, o que induziu, a vítima não se torna vítima, né, a vítima se torna o quê, né? Estou terminando, né, para fechar, né, que essa aí fecha. A gente tem que ter uma importância muito grande da população, né, no enfrentamento da violência, principalmente no período de pandemia. A gente viu que tem essa cultura muito grande aqui no Brasil, que é em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E teve uma pesquisa também, que é o Fórum Brasileiro, Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Brasil, também fez, eu acho que foi por Twitter, né, que abordava, né, se você foi feita do Twitter, se você tinha visto no período de pandemia, de um determinado tempo, alguns dos seus vizinhos que são casados tiveram esse tipo de briga, né, de briga conjugal, ou algum tipo de violência, e 431% respondeu que tinham visto algum tipo de briga, e se aí essa porcentagem já vai, se cederam, se alguém chamou a polícia, se a briga diminuiu, aí vai indo, né? Então, é importantíssimo a participação popular, né, da população, uma conscientização da população para a violência de gênero, né? E essa importância da população se dá também na conscientização das escolas, né? A gente tem uma falta de conscientização das escolas, né? A gente mostrando violência contra a mulher, a gente também, como aqui a gente foi esse ponto de interseção entre mim e a Lecinha, que foi também, a Lecinha debateu, falou sobre racismo, e a gente vê o racismo nos dados também de violência contra a mulher, né? E se esse debate fosse feito com a participação da população, também das escolas, mostrar esse tipo de violência, né, desconfigurar um pouco essa figura de mulher e essa figura de homem dentro da sociedade, né, e entender que mulher não tem que ter um estereótipo e homem aquele estereótipo, eu não vou entrar nesses quesitos, mas mostrar, né, apontar, levar esses debates para não só para fora de sala de aula, mas para dentro de sala de aula, eu acho que isso iria contribuir muito, não só para a população, mas também em si para os próprios dados, né, para a gente próprio entender os próprios dados, né. Basicamente é isso. Terminei. Beleza, beleza. Andressa vai fazer alguma colocação a mais? Não. Bom, obrigado, gente. Muito interessante a colocação que vocês fizeram. Relevante. Até o João Pedro colocou aqui, né? Perigoso também são os estados que não divulgam os dados, o que é uma verdade, né? Se não há dados, não há problema. Né, basicamente isso que muitos fazem, né, não temos problemas nenhum porque a gente não levanta esses dados, então esse problema nunca vai aparecer. Né. A Andressa também colocou aqui no chat, né, a produção dos dados é político, aliás, a ocultação desses dados também, que vai no mesmo sentido. Né. Existem várias pesquisas ao redor do mundo, né, que mostram isso, né, tanto o nosso racismo estrutural, né, como a gente pode pensar também no machismo, nessa sociedade patriarcal, né, essa coisa que por mais que se tenha informação, aí eu acho que esse é o grande questionamento que a Luísa coloca sobre a questão das escolas, que há um problema, a meu ver, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, que, de certo modo, sim, falta informação nas escolas, mas já vemos algumas escolas trabalhando com informação. Já vemos a televisão e muitos programas tratando desse tema, da violência de gênero, a violência racial, o racismo estrutural. Isso já está sendo mais debatido na TV. Mas, a meu ver, faltam práticas na escola e em outras áreas também de equidade de gênero, equidade racial. Por que práticas? Porque muitas vezes a informação está ali, a pessoa olha, vê, tá, legal. Que triste, né? Poxa, que pena, né? As mulheres morrem, né? Que pena. Mas ele não consegue perceber que
ele, amigos, parentes ao redor estão praticando essa violência, né? São partícipes dessa violência, né? Ele pensa que é no outro, ele pensa que isso acontece no Acre, isso acontece no Amapá, isso acontece em outros estados, e nunca na vizinhança dele. Então, eu gostaria que a Luísa e a Andressa também comentassem um pouco dos artigos que vocês leram, dos estudos que vocês viram, como é que a gente poderia transformar essa informação, né, como vocês botaram aí, que é algo claro, né, a gente consegue interpretar facilmente, né, como a gente consegue transformar essa informação, de repente, em práticas para reduzir esse problema, ou eliminar esse problema. Reduzir, eu não sei se seria muito utópico, mas quer dizer, eliminar, não sei se seria muito utópico, mas reduzir, eu acho que a gente consegue isso. Então, como a gente faria isso? Vocês têm alguma sugestão da ideia de vocês? Conhecem práticas, de repente, que já foram trabalhadas em escola? Ou vocês têm alguma ideia de como isso poderia ser trabalhado nas escolas? Então, Israel, a Decinha, ela tem um pré-projeto para mestrado. Eu já estou aqui dedurando Decinha, meu Deus do céu, Decinha, não me mate. Ela tem um pré-projeto para mestrado que aborda como tratar racismo eu não lembro muito bem, eu acho que ela pode falar melhor, e eu tento, no meu pré-projeto, falar sobre isso, né? Eu tento usar estatística, né? Se alguém souber de algum processo seletivo que esteja aberto, pode me falar. Mas tirando isso, tipo, falar de tentar criar, meu Deus do céu, criar meios de abordar através da estatística, o debate de gênero. Mas, por exemplo, eu sei que quando você, por exemplo, esses dados que eu trouxe, né, que foram de violência contra mulheres, de mulheres negras morrendo muito mais que mulheres brancas, né, isso só a gente não aponta só violência de gênero, a gente aponta racismo também. Isso tem como ser conversado dentro de sala, né. A Decinha tem um outro projeto que ela vai falar agora há pouco, sobre criar meios de apontar disso, de ser trabalhados, né? Porque eu sei que as escolas têm um currículo lá que tem que ser seguido, né? Que tem que tem que se encaixar nisso. Eu sei que o IFRJ é o sonho de todo professor da aula, porque você tem como trabalhar esses meios, mas, assim, em muitas das escolas, assim, fora de, assim, estadual, de prefeitura, tem uns, eu acho que é porque eu nunca dei aula, então tem não é currículo, né, tem aquele, eu vou falar demanda, aquela demanda que você tem que atender, que é passar isso para a sétima série, sétimo ano, sexto ano, oitavo ano, nono ano, cada um tem que ter um determinado ponto ali, né, então, eu tenho esse negócio de levar o debate de gênero, não só para debater gênero, mas para debater diversos outros assuntos dentro da matemática, porque eu acho que a matemática, como Decinha falou, a produção de dados é político, já dizia Miraton Dombrowski, que número, matemática não é uma ciência neutra. Matemática em si, ela não é uma ciência neutra, ela está ali muito bem estabelecida, quem pode, quem não pode, quem entra, quem é bom, quem não é bom em matemática, qual é o bom aluno, qual é o perfil de não sei o que, né? Matemática, ela não é neutra, ela é muito bem orientada e segmentada ali para quem é e para quem teoricamente não é, né? Então, tipo, eu não sei se eu respondi, eu acho que vou deixar a Decinha falar agora do pré-projeto dela, se eu respondi ou não. Então, o meu pré-projeto é sobre educação matemática prisional, né? Sobre uma perspectiva crítica e afrodiaspórica. Aí eu falo um pouco sobre essa questão da formação de professores, que a gente, enquanto estudantes, futuros professores, é um tema que não é abordado, né? Acho que pouquíssimas universidades ou faculdades abordam isso, sobre essa questão das escolas prisionais, né? Porque ali tem um sujeito que tem vivências. Então, o meu projeto o meu pré-projeto, né?
que de repente se torne projeto, que eu não sei se eu vou continuar nessa linha. Gostaria, mas não sei. Mas aí eu falo sobre essa questão do debate, né, e da reflexão da temática racial. Porque se colocar em prática, né, a Lei 10.639, né, foi uma conquista, né, do movimento negro, então trazer esse debate também para o professor. Por exemplo, no IF a gente teve, né, relações étnico-raciais, mas não foi uma matéria obrigatória. Então, acredito que essa questão da formação do professor para levar esse debate e, de repente, fazer né, uma junção com outras matérias, e não só fazer aquela coisa como fala, pedagogia do evento, né? O pessoal faz um evento de semana da consciência negra e tal, e nunca mais se fala, nunca mais se debate, não sabe? Então, acho que, de repente, tentar trazer nessa discussão sempre dentro da sala de aula, eu acredito nisso. Interessante, interessante. Às vezes a gente tem muitas ideias e poucas, às vezes, são aplicadas, né, nas escolas, né? E entra um pouco disso que a Luísa comentou mesmo. Você tem um currículo escolar que ele deve ser trabalhado, né? E às vezes a escola como um todo, que não é só o professor, né? Mas a escola como um todo acaba não tendo brecha para discutir esses assuntos que está na lei, né? Como a Andressa colocou, é lei, né? Isso tem que ser abatido dentro das escolas, tem que ser abordado dentro das escolas, mas às vezes a gente fica tão apegado ao conteúdo que deve ser ministrado e esquece de tantos assuntos que têm a mesma relevância do que o seu conteúdo, né? Mas ficam em segunda mão. Eu lembro uma vez numa discussão de dois amigos numa roda de professores, né? E um tinha comentado que a disciplina dele era importante, uma disciplina que demandava um conhecimento técnico, né, para a profissão do indivíduo, que era importante porque se ele não dominasse aquelas técnicas, ele poderia matar pessoas, né? E o outro professor, um professor da área de humanas, respondeu assim: o racismo mata todos os dias, né? Então, o feminicídio, o racismo mata todos os dias. Se a gente pensa numa sociedade em que a vida é importante, né, eu acho que não só a técnica ela é importante para salvar vidas, evitar que pessoas morram, mas esse trabalho de pensar a sociedade como um todo e todos os seus estratos, pensar nas mulheres, no racismo é fundamental dentro da escola. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês Luísa, você das últimas tabelas que você colocou, você fala rapidamente da alteração da pergunta, né? Da indução, né? O que induziu ao crime, né? O que induziu à violência, né? E particularmente eu vou dizer que esse tipo de perguntas que já culpabiliza a vítima ou induz uma resposta, uma percepção de culpa é muito comum em várias pesquisas. Aí eu queria saber de vocês se vocês perceberam, não vou dizer furos, mas alguns fatores limitantes também nas outras pesquisas, nos dados que vocês levantaram. Porque vocês mesmos comentaram que, por exemplo, esse dado foi coletado por alguém, né? Aí às vezes você vê que tem falta de dado em determinada região, ou que de repente o dado está incompleto. Vocês conseguem ver nisso, na opinião de vocês, seria um problema metodológico ou vamos dizer assim, uma decisão política por não ter esse dado mesmo? Então, Israel, eu não vou tacar fogo no parquinho, não. Vou tentar ser mediana aqui. Mas então... É para isso que a gente está aqui, gente. Mas então,
algumas pesquisas, eu lembro que na época que eu fazia TCC, depois disso que eu comecei a fazer, eu peguei também, comecei a pegar mais pesquisas para ler, é normal a gente ver alguns tipos de metodologia que, por exemplo, como eu falei, eu não estou aqui para criticar a pesquisa, eu não estou aqui para deslegitimar pesquisa nenhuma, mas eu vou bater, por exemplo, algumas metodologias, eu não estou aqui para dizer que é errado esse tipo de metodologia, mas é um tipo de metodologia que deixa muitas mulheres fora, tipo assim, muitas mulheres que precisariam estar representadas e que sofrem violência e que a gente não sabe, porque esse tipo de pesquisa não chegam até elas, né? Eu fiz a pesquisa com a professora Delmara e com o Pedro, e eu lembro que eu conversando com a Delmara falou sobre isso, né? Esse tipo de... Ela está até aqui presente, né? Um beijo para você, Delmara. Mas, assim, ela falou, esses tipos de pesquisa não chegam a vários tipos de mulheres, né? Então, por exemplo, essa pesquisa que eu coloquei do Atlas da Violência, né? Ele faz com 2.400 mulheres, né? Por telefone. Ele escolhe o número de mulheres percentual, o número de mulheres de cada estado, então eles tentam pegar, por exemplo, se um estado tem mais mulheres, ele pega ali para não dar tanto erro. Você que é de estatística também, sabe? Você sabe como que funciona. Então ele tenta ali, eu não estou deslegitimando pesquisa, gente, eu só estou assim, uma crítica. Então, eles tentam, né, pegar ali as mulheres que têm telefone, que aí já entra nessa coisa, né, as mulheres têm que ter telefone para atender, né, a demanda disso, né, então as mulheres têm que ter telefone, não pode ser de outro jeito. Essa pesquisa que eu apontei, elas têm que ter, tem que ter telefone. Aí eles fazem numa categoria de idade, né, ali certo e tudo mais, mas de 16 a 29 anos são maior grupos, né, de 16 e falam sobre violência, né, e se o agressor estiver do lado do telefone da pessoa, se a pessoa não tiver telefone, se a pessoa mora numa área rural e dentro dessa área rural, a mulher mora nessa área rural e esse tipo de pesquisa não chega até ela, porque a gente sabe como que é a realidade, a gente tem uma ideia como que é a realidade do Brasil, né? A gente é um país pobre, né? E muitas das pessoas não têm telefone, não têm uma condição muito boa, as políticas públicas não chegam em determinados tipos de pessoas, tanto nas periferias ou nos centros rurais, então a gente tem a meu ver, assim, a metodologia que ela não enxerga a mulher. Ela é feita uma metodologia para ter aqueles dados, para a gente ter dados. Falar assim, olha, mesmo tendo toda essa subnotificação que a gente tem, essa metodologia sendo adotada, a gente está aqui fazendo esse jeito aqui. Só que não leva em conta, eles não tentam diferenciar esses tipos de abordagem, outros tipos, e tentar colocar a mulher como centro da pesquisa, porque você mesmo já falou, Israel, quando a gente tem uma pergunta, que o que induziu o agressor a fazer aquilo, a mulher que já tem 1 trilhão de coisas que faz ela não querer falar sobre violência, aquilo só mostra cada vez mais que o Estado não tem uma responsabilidade efetiva com o enfrentamento da violência contra a mulher, né? Então, assim, eu acredito que tudo seja político, né? Eu acho que o nosso corpo é político, tudo que a gente faz em si é político. Então, eu acredito que o Estado, que é político e tem partido, e tem quem mande, e tenha quem agregue, e tenha quem as minhas políticas públicas estão voltadas a você, então eu acho que isso é político, não ter um dado tão efetivo, tão assim, porque a gente demorou um pouco em comparação à Europa a ter esses dados, a ter o debate de enfrentamento da violência, né, os estados, assim, fazendo esse enfrentamento, né, da violência de gênero, né, então, eu acho que isso é político, sim, e acho que aí tem um viés. Mesmo com toda essa subnotificação que a gente tem dos dados, a gente é o 5º país do mundo com maior violência, né, de mulher que se encaixa, violência de gênero e feminicídio, né. Imagine se os dados do Brasil não fossem tão, assim,
subnotificados e estão deixados as metodologias assim. Não estou falando que a metodologia não é certa, só poderia ser um outro tipo de metodologia que colocava a vida, ali, a mulher como foco, não só uma pesquisa realizada para ser uma pesquisa realizada. Esse é o meu ponto. Agora, Decinha aí. Não, eu concordo super com a Lu. E tem muitas mulheres que nem sabem, né, que estão sofrendo violência, no caso da agressão psicológica e tudo mais. E com certeza a ocultação, né, desses dados é político, porque se você não tem números, se tá tudo certo, para que eu vou falar que tem tantas mulheres desempregadas se sujeitando ou passando, né, algumas coisas por conta dos filhos e tal, com o agressor, né, mantendo relações abusivas com o agressor, para que eu vou expor essas coisas, né? Para que eu vou também falar que mulheres negras são as que mais sofrem abusos? Para que eu vou tirar aquilo assim, né, no geral, né, dizer as especificidades daquela raça, daquele gênero? Para quê? Eu não vou querer produzir dados contra mim mesmo, né? Então, acho que é sim político e concordo super com a Lu. É interessante, eu gostei da frase que você colocou. Para que eu vou querer produzir dados contra mim mesmo, né? Para que eu vou levantar provas contra mim, né? Isso é interessante. Tem uns dois causos aqui que eu gostaria de falar, comentar rapidamente, né? Um é um caso antigo, isso já mudou, né? Tinha um estado brasileiro, não vou citar o nome aqui para ninguém ficar com uma pulga atrás da orelha, mas que quando você tem a base de dados do SUS, né, o DataSUS. Lá você tem dados de mortalidade, nascimentos, cirurgias. Então, quem tiver curiosidade pode entrar, são dados públicos, né? Estão disponíveis para quem quiser fazer pesquisa. E aí, uma das coisas que quem trabalha com esses dados sempre ouve é cuidado com o dado. Porque você tem que saber quem está coletando, onde foi coletado, você tem que obter informações de agentes de dentro que sabem, por exemplo, que esse dado reflete mais ou menos a realidade, né? Então, tinha um estado que a mortalidade infantil era muito baixa. Sei que na prática todo mundo sabia que não era aquilo, que a mortalidade era alta. Tinha subnotificação. Então, foi necessária uma pesquisa de campo para tentar descobrir por que tinha essa subnotificação. Né? Então, eles identificaram lá as causas da subnotificação, tinham desde motivos culturais, motivos a um péssimo acesso ao sistema de saúde, e que eles foram mudando, né, com políticas públicas, foi mudando. E aí esse estado voltou, né, infelizmente, a ter os seus dados, infelizmente pela mortalidade, não pelos dados. Né? A informação passou a mais refletir a realidade de que a mortalidade infantil era alta, né? E aí eu tive um outro caso, que vai coadunar com o que vocês falam. Eu tive um professor certa vez que ele falou assim, sobre a amostragem, né? O pessoal perguntando qual é a melhor amostragem, qual é a melhor forma de fazer uma amostragem, qual seria um número bom para pesquisa. E a resposta dele, ele era um grande amostrista do IBGE, trabalhou no IBGE durante anos. Ele deu a seguinte resposta: a melhor amostra é aquela que sua pesquisa pode bancar. Então, corroborando com vocês e defendendo um pouco os pesquisadores que fazem essas pesquisas, né, é que se você não tem dinheiro, você vai tentar fazer aquilo que é possível fazer. Então, é possível fazer o quê? Pesquisa por telefone? Vou usar pesquisa por telefone. Quantas mil pessoas a gente pode alcançar? O dinheiro que eu tenho, que foi verba da FAPERJ, do CNPq, da FAPESP, da CAPES, dos órgãos de fomento, só deu para contactar 1.000 participantes. Então, vou fazer com os 1.000 participantes. É uma amostra representativa da realidade brasileira? Provavelmente não. Mas se o pesquisador não fizer isso, você também não vai ter nada, né? Você não vai ter informação nenhuma.
Então, muitas vezes, as pessoas, os pesquisadores, fazem aquilo com o que dá para fazer, né? E aí, isso corrobora a questão da opção política, né? Porque se é uma área estratégica e que a gente precisa de informação, você precisa, sim, de investimento público nisso. Então, às vezes, uma metodologia que não abrange, uma amostra que não contempla devido a problemas de financiamento, é sim uma decisão política de quem não quer ocultar os dados, né? Quando o governo, por exemplo, tentou fazer uma pesquisa sobre drogas, porque eles queriam provar que existia uma epidemia de crack no Brasil, eles liberaram o dinheiro. Liberaram o dinheiro, a Fiocruz foi lá, conduziu a pesquisa, encontrou um monte de coisa, um monte de pesquisa, a pesquisa foi muito bem feita, está pública, está disponível para quem quiser acessar, né? Só não identificou a epidemia de crack que o governo tanto queria, né? Não tinha, segundo eles, não tinha epidemia de crack. O crack era algo pontual em alguns estados, né? Não tinha essa coisa, epidemia toda, né? E aí o governo quis desmerecer a pesquisa por causa disso, né? Os entes que contrataram a pesquisa começaram a tentar desmerecer porque simplesmente não encontrou o que eles estavam querendo, né? Então o pesquisador sofre disso também, né? Ele tem pressões de todos os lados, ele tenta achar a melhor metodologia possível com o dinheiro que ele tem em mãos, entendeu? Então, se ele não tem dinheiro, ele vai ter que, né, tentar se virar com o que tem, né? De repente, aí que é importante, de repente, pequenas pesquisas qualitativas de campo, né? Eu não sei se a Andressa, depois, futuramente, e a Luísa pretendem fazer isso, continuar nessa seara, mas pesquisas de campo em comunidades específicas, onde essas pesquisas não vão alcançar, são interessantes para mostrar um pouco disso, né? Se nessas pequenas comunidades, esses locais sem acesso, esses locais que não são atingidos, não são alcançados por essas pesquisas, se elas refletem o que está acontecendo com um todo ou se é um mundo diferente, né? Bom, eu tenho só mais uma pergunta, que eu quase que dei a deixa agora há pouco, né? Mas é que era para ser uma pergunta, né? Se vocês pretendem continuar com essa abordagem, a pesquisa de vocês, com esse viés das interseções de raça e gênero, as estatísticas mostrando essas interseções, porque muitas vezes a gente está acostumado a assistir tipo, a criminalidade, né? A violência no Brasil, tá? Aí, violência contra a mulher. Mas é difícil você encontrar essas interseções, né? Violência contra a mulher negra, violência contra a mulher negra pobre, violência contra a população, às vezes, lésbica, LGBT, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês, se vocês pretendem dar continuidade a pesquisas nessa área, seja no mestrado, doutorado, ou por prazer pessoal. Então, eu pretendo, mas o meu projeto, né, foi mais sobre educação afrodiaspórica, né, uma educação matemática crítica e tudo. Aí eu não sei, eles não falaram, quando eu fiz a entrevista, a professora lá, né, que estava entrevistando, aí me perguntou assim, mas é porque eu quero fazer esse trabalho de campo, né, em escolas prisionais e tudo mais. Aí ela me questionou, será que isso é possível? É muito difícil, nananã. Aí, tudo bem, eu não sei, eles não falaram, né, se eu vou poder continuar né, nessa pesquisa. E se estão abertos, né, mas eu acredito que sim, porque senão não passaria. Mas aí me perguntou se eu estaria aberta a mudar de repente um pouco. Então eu não sei, mas eu gostaria muito, assim, gostaria demais. E se eu não conseguir no mestrado, com certeza nos estudos pessoais eu vou continuar. Luísa? Eu vou falar agora. Então, mestrado, doutorado foi uma coisa que eu decía, doutorado não, né? Mas mestrado foi uma coisa que a gente conversou bastante, tentou bastante
o ano de 2020, né? Mas eu pretendo continuar. Você acompanhou também a saga do meu antigo mestrado, né? Eu tentei mudar ali dentro, né? Porque era de modelagem, né? Falava sobre estatística, né? Tentei mudar ali dentro para porque falava de bacias e hidrográficas, eu queria falar sobre gênero e eu não consegui. Então, por eu ter largado um mestrado que falava de outra coisa, eu pretendo sim continuar nessa parte de gênero, né, falando de debater gênero, violência contra a mulher, em estatística mais aplicada, né, ou dentro da escola, né, que é uma outra área da licenciatura matemática, mas eu pretendo sim. Estou tentando, né? Estou ali tentando, mas não estou conseguindo, mas tentando eu estou. Tem que tentar sempre. Quem não tenta não consegue, né? Parece até momento de autoajuda, né? Mas não é isso não, não é isso não. Capacidade vocês têm. Aí entra a questão de outra política governamental, né? Que a gente fala, que é número de vagas, né? A pandemia agora mostrou o quanto que é importante você investir em ciência, e investir em ciência, além da FAPERJ, FAPESP, CAPES, CNPq, é você investir na formação de pesquisadores. E, em geral, os pesquisadores vão ser formados no nível de mestrado e doutorado, né? Então, para isso, óbvio, você precisa de mais vagas, né? Você tem muitas vagas concentradas no eixo do Sudeste também. Houve uma expansão nos governos anteriores, ali entre 2008, 2014, de expansão de cursos de mestrados e doutorados Norte e Nordeste, né? Mas atualmente a gente está meio estagnado, mas é necessário, tanto que atualmente isso é uma pesquisa de o quanto que caiu o investimento, principalmente nas pesquisas relacionadas a endemias e doenças transmissíveis, né? Bom, aí a gente chega no ponto que a gente chega, né? Bom, eu queria agradecer aqui vocês, eu acho que eu não tenho mais, quer dizer, perguntas a gente sempre tem, né? A gente poderia até 9, 10 horas da noite aqui, com perguntas, mas eu não sei como é que está o tempo de vocês também, e abrir para o Pedro, para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, gente. Pedro, João Pedro, fala. Israel, eu tenho um negócio para apontar, né? Eu sei que eu estava falando sobre, você perguntou isso do mestrado, né? Estava conversando com o Decinha, que esse ano de 2020 foi longo, né? Acho que não só para mim, para a Decinha, como para o mundo inteiro, né? Foi um ano triste e tudo mais, mas não é isso em comparação. Mas foi sobre, por exemplo, eu tento trabalhar, eu uso estatística crítica para falar do debate de gênero, né? Porque em si não tem nada de educação e estatística é crítica, né? Porque estatística é crítica é outra coisa. Educação e estatística crítica eu uso para fazer o debate de gênero, porque não tem nenhuma bibliografia referente de educação e estatística debatendo gênero. A gente também tem até Decinha sofreu para achar, Decinha pode até falar aí, Decinha, para achar também bibliografia do ramo dela, tanto que ela usa educação matemática. A gente tem muita demanda, a gente tem muita pesquisa e tudo mais, mas uma coisa que eu fico muito triste com a academia é que a gente entra na faculdade com vários sonhos, né, e tudo mais, a gente se conhece ali, e a gente sai com pensamento diferente, né, a gente sai com demanda de trabalhar, ser pesquisador ou professor com outros tipos de demandas, né, então infelizmente, a gente tem que entrar numa caixinha da academia, e isso é um pouco desestimulante, né, angustiante também, né, a Decinha passou por isso também, né, agora, eu passo, por isso que a gente utilizou aí educação matemática crítica, educação estatística crítica, para a gente debater, porque tem uma falta de bibliografia sobre isso, e quando a gente tenta alguns mestrados, e os mestrados não aceitam, porque o projeto também pode não estar bom, né, que a gente não é perfeito, ou também porque eles não querem demandar daquele assunto, né? E eu acho, assim, minha opinião, que eu também tenho, eu acho que meu projeto também está perfeito, senão eu tinha passado, né? Mas, assim, eu também acredito que eles também não querem demandar sobre isso, sobre esse tipo de pesquisa, porque se você for no Lattes dos professores, é só trigonometria, de matemática, né? Trigonometria, geometria,
coisas novas sobre isso. Isso é muito interessante, não tenho o que falar, né? Isso sobre novos meios de ensinar isso na matemática e tudo mais, isso é muito legal de ser estudado, álgebra, tudo isso, assim, diferentes maneiras, mas quando a gente quer, tipo assim, fazer um outro debate através da matemática, a gente não tem um ramo muito grande sobre isso, e quando se tem, a gente não está passando, né, Bessinha? Agora vocês falam sobre bibliografia. Por isso que a gente fala sobre, né, educação matemática crítica, porque um dos pilares dela é o conhecimento reflexivo, né? Lá na questão lá dos cosmos e tudo, do pensamento crítico, né? Acerca do mundo e tudo. E a gente tem que começar a correlacionar, porque realmente trabalhos sobre, né, educação temática crítica, nas prisões, alguma coisa assim, não tem. Então a gente tem que correlacionar, e eu peguei alguns trabalhos também do Copene, assim, né, que são de pesquisadores negros e tudo. Então é muito difícil. É muito difícil você sair um pouco do que está todo mundo falando, do que todo mundo já falou, e esses debates, né, de gênero, de raça, de educação de escola, na matemática, né, no curso de exatas, assim, né, é difícil. A gente acha bastante, assim, né, de humanas e tal, mas na nossa área é muito difícil, muito difícil. A gente procura muito. É muito difícil. E também tem essa questão dos mestrados, né, não aceitarem, sei lá, esse tipo de debate, ou não sei, o Paulo falou sobre essa questão de estar ruim, não sei. Mas foi o que eu falei, que eu senti nesse mestrado aí que eu passei na UFMS. E aí ela falou assim, mas você estaria aberta a mudar um pouquinho? Então, assim, está aberto, mas não está aberto, ou não sei, também pode ser pela questão não é o trabalho, né, o que o professor pesquisa, então, de repente, mudar um pouco, mas eu não sei. Não, interessante, interessante. Isso é comum, é comum. Geralmente os mestrados têm algumas linhas e professores que orientam temas específicos, entendeu? Muito específicos. E às vezes, quando você vem com uma proposta que não pode ser ótima, excelente, mas se não tiver um professor que trabalhe com aquele tema, ou esteja disposto a trabalhar com aquele tema, vai ser difícil mesmo. Pedro, alguma colocação? Colocação. Não, assim, muito bom tudo isso. Eu faço sempre paralelos com outras áreas, com a minha própria área. Eu acho que esses obstáculos, essas barreiras, né, a pesquisar, por exemplo, gênero e raça, na própria filosofia, né, durante muito tempo, isso não tinha muito espaço aqui no Brasil. Aos poucos que vão se criando campos, né? Então, para a gente poder pesquisar e, enfim, lançar projetos aí, precisa de quem oriente, precisa do espaço institucional, né? E muitas vezes, assim, é isso, a gente tem os professores trabalhando com as suas metodologias já, né? E às vezes essas metodologias nem configuram ali nem está no horizonte daquela metodologia a possibilidade de falar de raça, por exemplo, né? No caso das estatísticas mesmo, né? Tem uma postura talvez mais conservadora ainda, que a gente até vê no campo da saúde mesmo, de que não dá para mensurar raça, de que não dá para pensar em cima das classificações raciais e tal. É uma postura muito ainda reativa a isso, né? E é isso, aí fica difícil, né? Porque é uma posição que é metodológica, epistemológica, mas também é uma posição política, né? Então a gente ainda esbarra muito nisso, às vezes, nessa recusa de
diferentes pesquisadores, pesquisadoras, em querer trabalhar certos temas, em querer repensar suas metodologias, né, que são a base, né, do trabalho. O foco, muitas vezes, nem está no objeto A ou B, mas está naquilo que aquela metodologia configurou como objeto também, né? E aí é isso, às vezes você quer trazer um tema que exige novas metodologias, que exige não só o mesmo uso das estatísticas que se vem fazendo até aqui, mas outros usos, cruzamento de uma metodologia com outras, né? Enfim. E isso é a possibilidade de criticar muitas vezes a própria base sobre a qual está alicerçada, às vezes, a formação de décadas de um pesquisador, né? Então, é desafiador, né? Chegar na academia universitária ainda é pedir licença para poder trabalhar certos temas, né? E aí, enfim. E esses atravessamentos todos, né? Eu, no caso, fui pesquisar racismo no doutorado em filosofia, mas também é isso. E ainda sou, né, um sujeito branco, com uma orientadora branca, todo um contexto assim, né? E entendo que é ainda mais difícil, por exemplo, né, para um aluno negro, para uma aluna negra, pautar esses temas, né? Muitas vezes a pessoa vai ser enquadrada como alguém que está tomando uma posição muito parcial, uma posição muito militante. Então a academia ainda tem muito essa coisa da ciência como algo que exige uma neutralidade, uma imparcialidade, quando na verdade é essa discussão que a gente vem fazendo, né? A própria ideia de neutralidade, de objetividade, ela também é uma construção, uma fabricação que é institucional, que tem a ver com a própria história das ciências, que é uma história política, enfim. É isso, a gente está aqui com uma reflexão que não é só se lançar em certas metodologias, num certo fazer da ciência, mas é também uma reflexão crítica sobre esse próprio fazer, né? E isso traz muitos desdobramentos que a gente ainda nem é capaz de dimensionar, né? E isso gera incômodos, né? Gera incômodos também quem está ali ainda com a posição de guardião da verdade, na academia e tal. Mas gera incômodos nos estudantes, nas estudantes. Eu estava, inclusive, aqui lendo um pouco do trabalho do nosso amigo Isaac, né, que alguns de vocês têm o livro dele aí sobre a questão do racismo e dos arquivos raciais, no caso do julgamento do Rafael Braga Vieira. E ele vai narrando, a partir daquele método etnográfico, né, ele vai narrando muito sobre o lugar dele de incômodo, né, diante dessas ausências, a ausência da abordagem da raça, quando o assunto é justiça criminal. Enfim, aí é isso. A gente está aqui numa rede mesmo, né, de pesquisa, e a gente segue se fortalecendo, tentando cruzar essas diferentes metodologias, objetos de estudo. Enfim, fiquei muito feliz aí também com a fala, a apresentação tanto da Luísa quanto da Andresa. Enfim, a gente segue. Beleza, perfeito, perfeito. Bom, gente, acho que a gente teria tema aqui para discutir até 9, 10 horas da noite, mas acho que de repente a gente pode fazer um fechamento aqui e até destrinchar depois para mais debates como esse. Um debate que de repente poderia ser feito a Luísa, a Andressa de novo, junto com a Delmara também, que já está aqui presente, né? É sobre essa função da estatística também, né? Que muitas vezes... eu acho que nessa pandemia foi um show de horrores com relação a isso, gente. Me desculpe, mas foram falas assim, as pessoas querendo buscar um respaldo de um número, né? Dizer, olha, o número está dizendo isso, e falavam absurdos, porque não sabiam a origem do número, não sabiam como trabalhar aquele número, usavam metodologias inadequadas, conceitos inadequados, pessoas que não tinham o menor domínio da área, né? Mas pegavam um número assim, ao Deus dará,
né? E não, esse número aqui é a solução. Aí tu, gente, calma aí, não se vê assim, você tem que ver o contexto, onde esse número foi produzido, quem são as pessoas afetadas, para onde é que está indo. Mas criou-se um fetiche, né? Um fetiche sobre o número. Você tem que ter um número, porque aí você tem o poder, né? Mesmo que esse número não diga nada, né? Muitos dos negacionistas da pandemia, dos negacionistas em geral, né, também procuram usar números para tentar embasar suas supostas certezas, né? Mas que são números que não suportam o mínimo de escrutínio. Quando você vai fazer exatamente isso que a Luísa e a Andressa colocaram, ver uma crítica desse número, uma estatística crítica, matemática crítica, o argumento ele é desmontado em poucos segundos. Né? O problema é que, como eu já tinha comentado isso, né, determinados grupos não se convencem com argumentos. Né? São sistemas de crenças que o Paulo Vitor estava por aí, né, mas já saiu, deu uma saída, caiu. Mas ele poderia debater um pouco mais sobre isso também. Né? São grupos que não se convencem por argumentos ou pela ciência, mas por crenças que dão unidade ao grupo, né, dão uma identificação, a pessoa se sente identificada com aquele grupo, né, e ela vai defender isso com unhas e dentes, mesmo que todos os fatos estejam contra ela. Né. Mas seria um debate interessante, acho que Delmara poderia ajudar bastante nisso também, a Paulo Vitor, né, juntar essa questão da linguagem e dos números, né, que são, a gente poderia pensar como, não sei se a Delmara me corrija se eu estiver errado, né, a gente estaria trabalhando com duas linguagens, né, a nossa linguagem mãe, língua portuguesa, né, e a linguagem dos números, entendendo a matemática como uma linguagem. Sim, né? sim. Estou no caminho certo? Com certeza. Sim. Então, como unir essas duas linguagens, até para a comunicação científica, às vezes a gente vê, nós temos excelentes comunicadores da ciência, né? Mas ainda assim, algumas comunicações são meio que imbricadas. Não é menosprezar o conhecimento científico, mas é tornar ele acessível, né? Uma linguagem, muitas vezes, compreensível para a maioria da população. O que é difícil, não é fácil, não. Fazer isso é difícil. Né? A gente, como professor, tem uma dificuldade incrível, às vezes, de fazer determinadas coisas nesse sentido. Fica imaginando você tentar comunicar uma pesquisa fresquinha que saiu ontem, né, para um público mais amplo, né? Mas é isso. Eu quero agradecer a Luísa e a Andressa, né? Se elas puderem abrir o microfone para dar as mensagens finais, a gente ficaria muito agradecido. Sim, gostaria de agradecer, né, o senhor que mediou, Pedro, o grupo todo, Delmara, Rose, Faila, João, né, Rose, Aldemar, Daniel, todo mundo que participou. E a gente vem aprendendo muito no grupo, né, já nesse longo aí de quase um ano. Passamos por várias coisas, né, vários momentos. E, assim, é só agradecer, né, essa troca e o convite. Eu também queria agradecer, né? Todo mundo está aqui, muito obrigada por ter participado. Obrigada, Rose. Você também marcou vou falar por Decinha, tá? Porque eu sou assim, abusada. Sim, com certeza. Você marcou muito lá, você foi uma das pessoas que fizeram Paracambi ser a nossa casa. Não só você, né? Tem Delmara, tem todo mundo, Pedro também. Agradecer especialmente, assim, o Pedro, que forçou o convite, deixando claro que forçou o convite, ele descia, né? Mas, assim, queria agradecer, muito obrigada pelo convite, de poder falar aqui, né? Porque tem que agradecer, estou vendo o Pedro rindo aí, tá vendo? Agradecer também. Até falei ali em cima, Delmara, que fez a gente ir para estatística, também agradecer ela aí, de ter ajudado a gente aí no TCC, senão a gente... Sim. Maravilhosa, muito obrigada a todo mundo. Israel também, Israel, você sensacional. Convite de filmação, sensacional, você mediou, assim, sem palavras, parabéns. Eu sei que talvez meu parabéns não seja lá essas coisas, mas muito obrigada. Todo mundo aí que participou. Fala, desculpa aqui também, viu, por não ter te mandado a foto, culpa de Deci e de Pedro, mas... Que tudo assim... é minha culpa. Falou, galera.
Obrigada, gente. Gratidão. Gente, obrigado demais aí. Vou encerrar aqui a gravação, vou deixar um recado, né? A gente deve seguir ainda no mês de fevereiro com uns encontros, dando um gás aí. Estão acontecendo as APNPs também, né, no Instituto. Mas a gente segue aí com a pesquisa e a gente deve, nos próximos 3 encontros, apresentar um pouco da pesquisa PIBIC que a gente está conduzindo. Aí João Pedro, Faila e eu, mas é uma pesquisa pública, né? Então a ideia é que a gente apresente nos próximos encontros um pouco das bases dessa pesquisa, que só no título já tem 6 conceitos. Então nos próximos 3 encontros a gente deve apresentar 2 conceitos por vez. Então a gente vai se reunir aí dia 8, 15, dia 22 de fevereiro, apresentando aí as ideias de corpo e poder, racismo, branquitude, e também o que seria uma educação antirracista pensada a partir da interseccionalidade. Certificado, vamos produzir certificado, com certeza, sem dúvida, é importante. Beleza, alguém mais aqui que está presente gostaria de falar alguma coisa? Eu tô boba com o João, que não falou nada. Eu tô chocada. Hoje eu fiquei, ó, de boca aberta, que o João tá quietinho, chocada. A sabedoria é isso também, né? A hora de falar, a hora de ouvir, não sei. Tá quieto aí. A estratégia também, né? A gente escolhe a hora de falar, não sei. Quer falar algo, João? Aquele. Deixaram o cara com ele. Pois é, a gente fica brincando, olha Boa lá, vai noite, falar. boa noite. Ó, boa noite. Tudo bem, tudo ótimo. Muito bom hoje. Tô aí exercitando os 2 ouvidos mais que a boca. Aí, ó. Lembra Ai, dessa, ai. lembra dessa? Essa é muito boa. É um ditado popular, sabe? Gente, enfim, agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Eu vou encerrar aqui a gravação, tudo bem?